Olá a todos, professor Marcos Ítalo, em mais uma aula para vocês sobre operações com matrizes. Hoje nós vamos falar da multiplicação de matrizes, tá certo? Para a gente começar a falar sobre multiplicação de matrizes, vamos primeiro ver como é que nós multiplicamos um número real por uma matriz. Então eu tenho, a princípio, um número e uma matriz. Então vamos supor que eu tenho aqui um número x, vou chamar ele de x, tá? O númerozinho real, eu quero multiplicar por uma matriz A. Pessoal, não tem nada de difícil. Ó, eu tenho um número multiplicado por uma matriz. Isso aqui é uma matriz qualquer, uma matriz AM por N, tá? Como eu devo fazer, professor? Como eu devo proceder? Olha, você vai pegar esse númerozinho e vai jogar ele para dentro da matriz, tá? Então esse númerozinho aí, ó, o x, ele está multiplicando cada um dos elementos da matriz, tá? Então é assim que você faz a multiplicação de um número por uma matriz. Basta que você multiplique esse número por cada elemento da matriz, tá? Vamos ver um exemplo, para a gente deixar isso bem claro na cabeça da gente. Olha, eu tenho essa matriz aqui abaixo, uma matriz A, tá? E eu quero calcular 2A, que seria 2 vezes A, e 5A, que seria 5 vezes A. Então, pessoal, sem muita dificuldade. Como é que seria, professor, para a gente achar 2A? Eu quero fazer 2A, tá? Então, 2A, você vai pegar e vai multiplicar 2 pela matriz A, tá? Vamos escrever aqui a matriz A. Vamos lá, primeira linha, 1, 0, 2, 0. Segunda linha, 2, 1, 1, 1. Terceira linha, 2, 3, 0, 1. Estou escrevendo aqui a matriz A. E a última linha, menos 1, 1, 2, 2. Tá? Então eu quero multiplicar aquele número que está lá fora, que é o 2, por essa matriz. Então, pessoal, nada mais simples. Ó, vou pegar aqui essa matriz e vou pegar cada elemento da matriz e multiplicar pelo 2. Quer dizer, esse 2 aqui ele vem para dentro da matriz, tá? Então eu vou ficar aqui com 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes 2 e finalmente 2 vezes 0 lá na primeira linha, tá? Na segunda linha, a linha 2, 1, 1, 1. Vamos multiplicar por 2 todo mundo. 2 vezes 2. 2 vezes 1. 2 vezes 1. E 2 vezes 1. Vamos para a terceira linha. Multiplica todo mundo por 2. 2 vezes 3. 2 vezes 2, não é isso? Vamos lá, ajeitar aqui. Então, 2 vezes 2. 2 vezes 3. Muito bom. 2 vezes 0. E, finalmente, 2 vezes 1. E agora vamos para a última linha da matriz, multiplicando todo mundo por 2. 2 vezes, parênteses, né? Menos 1. 2 vezes 1. Olha como está fácil. 2 vezes 2. Professor, isso é muita moleza. Nunca imaginei que seria tão fácil multiplicar um número por uma matriz. Isso. Então tá aí, pessoal. Quando você fizer as operações, você vai ter a matriz resultante desse produto. Então aqui vai ficar 2, na primeira linha 2, né? 0, 4 e 0. Na segunda linha 4, 2 vezes 1, 2, 2 e 2. Na terceira linha dá 4, 6, 0 e 2. Nós estamos resolvendo esses produtos aqui dentro.
Na última linha, 2 vezes menos 1, menos 2. 2. 2 vezes 2, 4. E 4. Olha como foi fácil. Tá bom? Então tá aí. E para fazer a 5 vezes A, pessoal, nós vamos proceder da mesma forma. Tá? Então, para fazer 5 vezes A, nós vamos proceder da mesma forma. Dá até para a gente fazer direto, né? Olha, vai ficar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0. 5 vezes 2. E 5 vezes 0. Então, multiplicando todo mundo da primeira linha lá por 5. Depois eu tenho, na segunda linha, 5 vezes 2. 5 vezes 1. 5 vezes 1. E, finalmente, 5 vezes 1. Na terceira linha aqui, nós estamos aqui. 5 vezes 2. 5 vezes 3. 5 vezes 0 e, finalmente, 5 vezes 1. E na última linha, pessoal, ó, 5 vezes menos 1, 5 vezes 1, 5 vezes 2 e, finalmente, 5 vezes 2. Vamos fazer as multiplicações aí e vamos ver qual foi a matriz que ficou, né? Vamos lá. Primeira linha lá, eu tenho aqui 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5, 0. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 0, 0. Olha como está simples, não é? 5 vezes 2, 10. Então pronto, se você sabe multiplicar números, 5 vezes 1, 5, você multiplica aqui tranquilamente o número por uma matriz. A terceira linha vai ficar 10, 15, 0 e 5. 10, 15, 0 e 5. A última linha, 5 vezes menos 1, menos 5. 5, 10 e 10. Ah, professor, foi fácil demais, né? Não deu para complicar. Ficou bem simples. Então você vê que multiplicar um número por uma matriz é uma coisa bem natural, pessoal. É algo bem natural, né? É parecido com a questão da soma e da subtração de matrizes, né? É uma regra bem natural. Então é exatamente o que você esperaria que fosse. Mesmo que você nunca tivesse visto isso, se alguém pedisse para você fazer uma multiplicação como essa, provavelmente você iria pensar em fazer isso. Pegar o número de fora e multiplicar por cada um dos que estão dentro. Tá, pessoal? Então é assim que nós multiplicamos um número real por uma matriz. Olha, aqui são as propriedades dessa operação, da multiplicação de um número por uma matriz, tá? Ó, algumas delas você já conhecem, com os números, com a operação normal de multiplicação e com os números reais. Olha, a associativa. Como é que seria isso, professor? Ó, se você tiver dois números para multiplicar por uma matriz, tá? Então você pode, tanto faz você multiplicar um número desse pela matriz e depois multiplicar pelo outro número, como você também multiplicar os dois números e depois multiplicar pela matriz, né? Tá bom? Ó, se você tiver essa situação, por exemplo, você tem aqui 2 vezes 5 vezes uma certa matriz A, tá? Então você pode multiplicar a matriz por 5 e depois multiplicar por 2, como também você pode pegar, multiplicar 2 vezes 5, né? E vai dar 10. E o resultado multiplicar pela matriz A. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então aqui é a aplicação da propriedade associativa, tá? Da multiplicação de um número por uma matriz. Olha aqui outra propriedade, pessoal. Ela vem a ser aqui a propriedade distributiva, tá? Ó, a propriedade distributiva. Como é a propriedade distributiva, professor? Ó, você tem um número multiplicando uma soma de matrizes. Então você pode fazer a distribuição. Você pode pegar esse número, multiplicar pela primeira matriz
e depois somar com o produto desse número pela segunda matriz, tá? Olha, se eu tivesse aqui essa situação, você tem o número 4 multiplicando a matriz A mais a matriz B. Então você pode distribuir aqui, ó, jogar o 4 para dentro e fazer 4 vezes a matriz A mais 4 vezes a matriz B. Ou o contrário, né? Se você tiver essa situação aqui, você pode colocar o 4 em evidência e multiplicar pela soma das matrizes. Tá? Ó, outra propriedade que nós temos relativa às matrizes é a distributividade, dessa vez, da matriz em relação à adição de dois números. É um pouco diferente daqui, ó. Aqui eu tenho a adição de duas matrizes e um número. Aqui eu tenho a soma de dois números, tá certo? E uma matriz. Então funciona do mesmo jeito da propriedade anterior, pessoal. Você vai poder distribuir, tá? Você vai poder pegar essa matriz A, aí, ó. Essa matriz A, tá bom? E distribuir ela aqui, multiplicando pelos dois números, tá bom? E finalmente nós temos o elemento neutro, tá? Quem é que seria o elemento neutro, professor? Na multiplicação de um número real por uma matriz. Ora, pessoal, é o mesmo elemento neutro da multiplicação de dois números, é o 1. Se você multiplicar 1 por qualquer número, vai dar esse mesmo número. Então, se você multiplicar o 1 por uma matriz, se você pegar 1 e multiplicar por uma matriz qualquer, você vai encontrar ela mesma, tá? Então, aqui são as principais, são as propriedades relativas à operação multiplicação de um número real por uma matriz. A utilização dessas propriedades pode facilitar a nossa vida em alguns momentos. Tá? Agora nós vamos falar do principal, pessoal. É quando eu tenho duas matrizes, né? Professor, eu quero multiplicar matrizes. Ali eu multipliquei um número por uma matriz. E como é que eu multiplico duas matrizes? Bem, pessoal, vamos prestar bem atenção, porque a multiplicação de matrizes não é um processo tão natural como a soma ou a subtração ou a multiplicação de um número com uma matriz, certo? É um pouquinho diferente. Então, vamos prestar bem atenção. Olha, como é que é feito essa multiplicação? Olha, você tem duas matrizes. Vamos chamar a primeira matriz de matriz A, uma matriz M por N, tá? M é o número de linhas e N é o número de colunas. Por exemplo, 3 por 4, 3 vezes 4, 3 por 4. 3 linhas e 4 colunas, tá? E uma matriz B, N por P. Veja que logo aqui no início, ele colocou o número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso é importante, pessoal. Nós vamos já ver por quê. Então, dado uma matriz AM por N e uma matriz BN por P, o produto da matriz A pela matriz B, nós vamos representar aqui, tá? Por uma matriz C, M por P. Tá? Veja que essa matriz C tem o número de linhas da primeira matriz, que é A, e tem o número de colunas da segunda matriz, que é B. Isso vai acontecer. Ó, tal que o elemento CJ, o que é CJ, professor? CJ, pessoal, é um elemento qualquer da matriz produto, da matriz que você quer achar, a matriz produto, da multiplicação de A por B. Como é que ele é calculado? Olha, nós vamos multiplicar ordenadamente os elementos da linha da matriz A, tá? Iésima linha, né? Da matriz A, pelos elementos da coluna J da matriz B, da Jésima coluna da matriz B. Quer dizer que no nosso caso aqui, em seguida, eu vou somar esses produtos. Quer dizer que aqui a coisa não é direta, não. O que você vai fazer aqui é multiplicar os elementos de uma linha da primeira matriz pelos elementos da coluna da segunda matriz. E em seguida você vai somar esses produtos para achar um elemento da matriz produto, tá? Parece bem complicado, mas nós vamos ver na prática que não é tão complicado assim, tá? Mas antes disso, vamos primeiro falar sobre a condição para que você possa multiplicar duas matrizes, tá? Olha lá na definição ele falou em matriz A, M por N, e matriz B, N por P.
É justamente por causa da condição para multiplicação de matriz. E que condição é essa, professor? Olha, a condição é que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Só funciona assim, pessoal, para que você possa multiplicar a matriz, tá? E a matriz produto, que é a matriz C, ela vai herdar o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, tá bom? Olha, imagine o seguinte, ó, um exemplo. Eu tenho uma matriz A, 2 por 3. E eu tenho uma matriz B, 4 por 2. Professor, será que eu posso multiplicar essas matrizes? Pessoal, de cara, olha, o número de colunas da matriz A é 3. O número de linhas da matriz B é 4, tá certo? Então aqui, ó, presta atenção, isso aqui é diferente. Então aqui não posso multiplicar, tá? Então aqui não multiplica. Entendido? Por que eu não posso multiplicar? Porque o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda. Mas se eu tiver uma matriz A, 4 por 2, e uma matriz B, 2 por 5, professor. Aí você tem o número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda. É igual, tá? Então, amigo, aí sim, aí você pode multiplicar, tá? Pode multiplicar. E como é que seria, professor, o resultado dessa matriz, a matriz produto? Ó, se você pegar a matriz A, 4 por 2, e multiplicar pela matriz B, 2 por 5, você vai encontrar uma outra matriz, nós vamos chamar de C, que é a matriz produto, ó. Você vê que esses são iguais, é a condição. Com essa configuração aqui, ó, ele vai herdar o número de linhas da primeira, 4, e herdar o número de colunas da segunda, tá? 4 por 5. Então, se tu multiplica a matriz A, 4 por 2, por uma matriz B, 2 por 5, tu vai ter uma matriz C, 4 por 5. Primeiro, ele pode multiplicar, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E quando multiplicar, o resultado, vou chamar de matriz C, matriz produto, vai herdar o número de linhas da primeira, no caso aqui 4, e o número de colunas da segunda, no caso aqui 5. Ok, pessoal? Está explicado quando é que eu posso multiplicar duas matrizes? Número de colunas da primeira igual a número de linhas da segunda. Pronto. Aqui, pessoal, são as propriedades que envolvem a multiplicação de matrizes, tá? Então você pegue 3 matrizes ABC, que podem ser multiplicadas, é claro, e um número real qualquer, tá? Então vale a propriedade associativa, quer dizer, você pode, se você estiver multiplicando 3 matrizes, essa ordem aqui, ó, da multiplicação, ela pode ser mudada, você pode ou primeiro multiplicar as duas últimas ou as duas primeiras, e depois multiplicar pela outra, que vai dar no mesmo. A distributividade, que pode ser à esquerda ou à direita. Quer dizer, se você multiplica uma matriz por uma soma de matrizes, tá? Você pode simplesmente pegar essa matriz e sair e distribuir, ou seja, multiplicar por cada uma das matrizes da soma. Isso funciona também quando você está com a matriz do lado direito, né? Distribuidade à direita, você pode pegar essa matriz e sair multiplicando aqui, ó, jogando para dentro do parênteses, tá? Você vai ter A vezes C e B vezes C. Nós temos também, lá na multiplicação de um número por uma matriz, nós vimos que o elemento neutro era o número 1, tá? No nosso caso aqui, pessoal, o elemento neutro é uma matriz bem conhecida nossa, tá? É a matriz identidade, tá? O elemento neutro
da multiplicação de matrizes é a matriz identidade. A matriz identidade é aquela matriz quadrada que possui a diagonal principal toda com 1, né, e o restante dos elementos com 0, tá? Então, se você pega uma matriz, tá? Uma matriz A qualquer, e você multiplica pela identidade, que a matriz que pode ser multiplicada por ela, ou seja, que tenha o número de linhas dela igual à da matriz A, você vai encontrar a própria matriz, tá? Então, o elemento neutro da multiplicação de matrizes é a matriz identidade. E, por fim, nós temos aí duas propriedades referentes à multiplicação de uma matriz por um número real, tá? Então, funciona um pouco como uma questão da distributividade. Então, você vai pegar, por exemplo, você tem um elemento número vezes uma matriz, multiplicando outra matriz, tá? O que ele quer dizer aqui é que você pode, tanto faz esse número multiplicar a primeira matriz, como ele multiplicar primeiro a segunda matriz. Você vai poder ter essa liberdade de mudar, tá? Agora, e a última propriedade aqui, pessoal, ela é importante, porque diz respeito à matriz transposta, tá? Você está lembrado da matriz transposta? É aquela matriz em que você troca ordenadamente as linhas pela coluna. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a transposta de um produto de matrizes, tá, é o produto das transpostas. Então, se você tem duas matrizes multiplicando e você vai fazer a transposta dela, você pode fazer a transposta de cada uma delas, tá? E depois realizar a multiplicação, que vai dar a mesma coisa, tá? Então, essas aí são as principais propriedades aí do produto de matrizes. E agora vamos para a prática. Olha aqui, eu tenho aqui duas matrizes e eu quero multiplicar essas matrizes. A gente já falou muito na multiplicação, mas ninguém fez ainda a multiplicação, né? Vamos ver, professor, como é que seria essa multiplicação aí? Ó, presta atenção. O que nós vamos, primeira coisa, vamos ver se dá para multiplicar. Essa primeira matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. 3 por 2. A segunda matriz aqui, ela é 2 por 2, tem 2 linhas e 2 colunas. Ó, veja, vamos ver a condição de multiplicação. Ó, o número de colunas da primeira matriz, 2, igual ao número de linhas da segunda matriz, 2. É excelente. Então, isso significa, pessoal, que eu posso multiplicar as duas matrizes, tá? E mais, o resultado dessa multiplicação vai herdar as linhas da primeira, 3, e as colunas das segundas, 2. Então, de cara, eu já sei que eu vou ter aqui uma matriz 3 por 2, tá? Uma matriz 3 por 2. Vamos ver aqui como seria essa multiplicação. Vamos fazer essa multiplicação aqui, tá? Vamos fazer aqui do lado. Vamos lá. Eu vou pegar a primeira matriz e multiplicar pela segunda. Então, como nós vamos fazer isso? Olha lá, pela definição. Eu vou multiplicar as linhas da primeira pelas colunas da segunda. Então, quem é a primeira linha nessa matriz aqui, na primeira matriz? Ó? 1, 2. A coluna aqui, ó, 2, 3. Então, como é que nós vamos fazer, professor? Vou fazer da seguinte forma. Vou pegar o primeiro elemento da linha, multiplicar pelo primeiro elemento da coluna, tá? Então, vou ter aqui 1 vezes 2, tá? Depois eu vou pegar o segundo elemento da linha pelo segundo elemento da coluna, 2 vezes 3. Só que eu vou conectar esses produtos com uma soma, mais 2 vezes 3. Novamente, eu vou pegar as linhas da primeira matriz e multiplicar pelas colunas da segunda matriz. De que forma? Eu pego o primeiro elemento da linha, vamos lá, ó, na ordem, com o primeiro da coluna, 1 vezes 2. Aí mais. Aí eu vou pegar o segundo elemento da linha com o segundo da coluna, 3. Se tivesse outro elemento da linha, eu multiplicava pelo terceiro elemento da coluna, e assim por diante. Tá certo? Agora, ó, terminei essa multiplicação, aí eu passo para outra coluna. Então agora eu vou pegar a mesma linha
e multiplico pela próxima coluna. Então vamos lá, o primeiro elemento da linha 1 pelo primeiro da coluna 1. Aqui já vai formar outro elemento, aqui na mesma linha. 1 vezes 1. Mais, segundo elemento da linha 2. Segundo elemento da coluna 4. 2 vezes 4. Ó, veja que agora essa linha não tem mais nenhuma coluna para multiplicar. Então o que é que eu faço, professor? Agora eu passo para a linha de baixo. Ó. Linha 0,4. Agora a linha 0,4 vai multiplicar a coluna 2, 3 e a coluna 1, 4. Então vamos lá. Linha 0,4 multiplicando a coluna 2, 3. 0 vezes 2. Mais. Sempre vai ter esse mais. 4 vezes 3. Ó, o primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna. 4 vezes 3. Pronto. Terminou a linha, a multiplicação da linha pela coluna 2, 3. Agora a mesma linha multiplica a próxima coluna. Então 0 vezes 1 e 4 vezes 4. 0 vezes 1 mais 4 vezes 4. Tá? Acabou as colunas, professor. Então, passa para a terceira linha. Então, com isso, pessoal, eu estou multiplicando todas as linhas da primeira matriz, tá? Os elementos dessa linha pelos elementos da coluna, tá? Ok? Formando uma coisa que a gente chama de combinação linear, que é uma soma de produtos. Então, vamos para cá. Vamos multiplicar a linha 1, 8 pela coluna 2, 3 e depois pela coluna 1, 4. Vai formar a terceira linha da matriz produto. Então, vai ser 1 vezes 2 mais 8 vezes 3. Então, vamos lá. Terceira linha, segunda coluna. 1 vezes 1 mais 8 vezes 4. Então, vem para cá. 1 vezes 1 mais 8 vezes 4. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou ter a minha matriz produto. Tá? Olha como foi fácil. Então aqui vai ficar o quê? 2 mais 6. 1 mais 8. 0 mais 12. 0 mais 16. 2 mais, estamos fazendo essas contas, 24, e finalmente 1 mais 32. Então, olha aí a minha matriz produto, olha. Chegamos, 8, não é isso? 6 mais 2, 8, 9, 0 mais 12, 12, 16 aqui. Aqui embaixo dá 24 com 2, 26. E aqui finalmente 32 mais 1, 33. Então olha lá. Você multiplicou a matriz, vamos chamar aqui de matriz A, 3 por 2, por uma matriz B, 2 por 2, tá? E você obteve aqui, ó, uma matriz, vou chamar ela de matriz C, tá? Matriz C, que é uma matriz 3 por 2, tá? Ela herdou da primeira matriz as linhas 3 e da segunda matriz as colunas 2, tá? Então tá aí o processo, pessoal. Pode parecer um pouco complicado no início, mas vocês vão pegar isso rápido. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu não vou pegar e multiplicar diretamente os números aqui, não. Eu vou pegar, multiplicar os elementos das linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda. Então, o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna, o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna, e assim por diante. Então, é assim que a gente faz uma multiplicação de matrizes, tá? Vamos ver mais um exemplo para a gente firmar bem isso. Tá. Professor, isso aí está bugando um pouquinho minha cabeça. Mas vamos fazer outro exemplo, que aí você vai ver como vai ser bem mais tranquilo. Olha aí, pessoal. Eu quero agora multiplicar essas duas matrizes que estão aparecendo aí. Eu tenho uma matriz A e uma matriz B. E eu quero inicialmente
achar A vezes B. Vamos fazer isso. Eu vou multiplicar A vezes B. Eu vou poder fazer essa multiplicação, pessoal, sem nenhum problema. Porque essas matrizes, elas têm a mesma ordem, né? 2 por 2 e 2 por 2, tá? Então, obrigatoriamente, isso aqui é igual a isso. Número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Nós podemos multiplicar sem medo. Então, vamos lá. Multiplicar a matriz A pela matriz B. Então, tu tem lá essa matriz. 1, 2, 3, 4. Multiplicando a matriz menos 1, 3, 4, 2. Legal? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Linhas da primeira por colunas da segunda. Olha, a primeira linha aqui com a primeira coluna. Então eu vou pegar esse primeiro elemento da linha, que é 1, com o primeiro da coluna, que é menos 1. Então vai ficar 1 vezes menos 1. Mais o segundo elemento da linha, 2, com o segundo da coluna, 4. Cuidado, você está multiplicando linha com coluna. Não é 1 com menos 1 e 2 com 3, não. Não cometa esse erro. É linha, o elemento da linha com o elemento da coluna. Então, o primeiro da linha 1 com o da coluna menos 1. O segundo da linha 2 com o segundo da coluna, que é 4. 2 vezes 4. Ok? Seguindo aí. Linha com a segunda coluna. Agora vamos para a segunda coluna. 3, 2. A mesma linha. 1 vezes 3. Mais 2 vezes 2. Tá bom? Agora, acabaram as colunas, professor. Não tem mais nenhuma coluna para essa linha multiplicar. Passa para a linha de baixo. Então, vamos lá. A linha 3, 4 vai multiplicar com a coluna menos 1, 4. E depois vai multiplicar com a coluna 3, 2. Então, segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna. 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1. Mais, tem sempre esse mais. 4 vezes 4. É assim que você conecta um elemento com o outro. Um produto com o outro. Agora, segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 3, já vai formando outro elemento aqui da matriz produto. 3 vezes 3, mais 4 vezes 2. Olha como está fácil. Professor, agora eu já estou pegando a coisa direitinho. Então, como é que vai ficar esse produto? Vamos lá. Fazendo as contas. Aqui eu tenho menos 1 mais 8, lá em cima. Aqui eu tenho 1 vezes 3 dá 3, 3 mais 4, 2 vezes 2, 4. Embaixo. Aqui, pessoal, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 4 vezes 4, 16. E, finalmente, ali, 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 2, 8. Olha como foi bem mais rápido, bem mais fácil, que a gente já está pegando a coisa. Ó, menos 1 mais 8, vamos subtrair aqui, vai dar 7. 3 mais 4, 7. 16 menos 3... nós vamos ter aí 13. E, finalmente, 9 mais 8, 17. Então, pessoal, essa aqui é a matriz produto, tá? 7, 7, 13, 17. Olha como foi simples. Agora nós vamos fazer o contrário. Ali a gente fez A vezes B. E agora nós vamos fazer B vezes A. Mas, professor, não é a mesma coisa? Não são as mesmas matrizes? Eu estou só mudando. Se eu fizer 2 vezes 5, dá 10. 5 vezes 2 dá 10. Será que isso vale para a matriz, pessoal? Vamos ver aqui. Eu quero agora multiplicar B vezes A. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o contrário agora. Vou botar o B na frente e o A depois. Então, você vai ter aqui a matriz. Aqui é o B. Menos 1, 3, 4, 2. Tá? Vezes a matriz A. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer essa multiplicação. Vamos lá. Primeira linha com primeira coluna. Então, vamos lá. Elementos da primeira linha. Menos 1, 3. Multiplica os elementos da primeira coluna. 1, 3. Na ordem. Primeiro da linha com o primeiro da coluna. Então, menos 1 vezes 1 mais segundo da linha com o segundo da coluna. 3 vezes 3. Pronto.
Vamos passar adiante. Primeira linha com a segunda coluna. Então, é menos 1, 3 e 2, 4. Então, menos 1 vezes 2, mais 3 vezes 4. Certo? Agora, acabaram as colunas. Vamos passar para a linha de baixo. 4, 2. Multiplicar a segunda linha da matriz B pelas colunas da matriz A. 4, 2, 1, 3. Então, vai ficar 4 vezes 1 mais 2 vezes 3. Agora, segunda linha, segunda coluna. 4, 2 e 2, 4. 4 vezes 2 mais 2 vezes 4. Tá vendo como não foi complicado? Vamos ver. O que é que nós vamos encontrar agora, professor? Ora, pessoal, fazendo as continhas, nós teremos aqui menos 1 mais 9. Depois, aqui, menos 2 multiplicando, mais 12. Embaixo, 4 mais 6. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 3, 6. Finalmente aqui, 4 vezes 2, 8. Mais 2 vezes 4, 8. 8 mais 8. Olha aí a matriz que nós vamos achar. Tá bom? Nós vamos ter aqui 9 menos 1, 8. 12 menos 2, 10. 6 mais 4, 10. E 8 mais 8, 16. Tá? Compara com A vezes B, pessoal. Tá? Compara ali com A vezes B. Tá? Olha. Nós encontramos aqui, para A vezes B, essa matriz. 7, 7, 13, 17. E para B vezes B, essa outra matriz. 8, 10, 10, 16. Né? Tá vendo que é bem diferente uma matriz da outra, tá? Então aqui, pessoal, é importante. Aqui no nosso caso, nós tivemos que A vezes B deu diferente de B vezes A, né? Ou seja, a multiplicação de matrizes, ela não é comutativa. Então aquela propriedade da comutatividade, ela não vale aqui na multiplicação de matrizes, tá? Lá nos números reais você tem 2 vezes 3 igual a 3 vezes 2, né? Mas aqui não, pode dar um valor diferente, tá? Ela não é comutativa. Importante isso aqui. Vamos seguir adiante, vamos fazer mais esse exemplo, para a gente encerrar aqui. Ó. Olha, eu quero multiplicar a matriz A pela matriz I2. Você lembra o que significa I2? I2 para nós significa a matriz identidade, tá, pessoal? E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar a matriz A e vamos multiplicar pela identidade. Então, vamos lá. Tu vai pegar a matriz A, que é essa matriz aqui. 1, 2, 3, 4, tá? Nós vamos multiplicar pela identidade de ordem 2. A identidade, a I2, que é essa aqui, ó. 1 e 1 aqui na diagonal principal, e o restante dos elementos 0, tá? Isso aqui é a I2. Tá? Vamos fazer essa multiplicação. Como é que seria? Ó, vamos lá. Primeira linha, 1, 2, com primeira coluna, 1, 0. Então seria 1 com 1, 1 vezes 1, mais o 2 com 0. Primeiro elemento da linha, primeiro da coluna, segundo da linha, segundo da coluna. Passa para a coluna seguinte, que é 0, 1. Então, 1 vezes 0, mais 2 vezes 1. Vamos para baixo agora. Vamos pegar essa linha 3, 4 com a coluna 1, 0. 3 vezes 1, olha aí como está fácil, pessoal. Mais 4 vezes 0. É, professor, você tinha razão. Depois de uma treinadinha a gente fica bamba, né? É, tá fácil, pessoal. 3, 4 vezes 0, 1. Isso aqui não vai bugar ninguém, ó. 3 vezes 0. Só é ter cuidado, ter atenção. É linha por coluna. Mais 4 vezes 1. Vamos fazer as continhas. Vamos lá?
Olha lá. Isso aqui vai dar. Ó, 2 vezes 0 é 0. Então não vai apitar nada aqui, né, pessoal? 1 vezes 1 dá 1. Vai ficar 1 mais 0, que é 1. Aqui, 1 vezes 0 é 0. Então, elemento neutro não apita nada. 2 vezes 1, 2. 0 mais 2 dá 2. Aqui embaixo, 3 vezes 1, 3. 4 vezes nada, nada. 3 mais nada dá o próprio 3. E finalmente aqui, 3 vezes 0 dá 0. 0 mais 4, né? 4 vezes 1, 4. Vai dar o próprio 4. Então, observe. O que nós encontramos aqui foi a própria matriz A, né, pessoal? Então, é o que a gente tinha falado. Porque o I2, que é a identidade, é o elemento neutro, né, da multiplicação. Então, quando você multiplica uma matriz pela identidade correspondente a ela, você vai encontrar ela mesma, tá? Porque ela seria aí, no caso, a identidade seria o elemento neutro das matrizes, tá? Então, pessoal, é isso aí que a gente queria falar hoje para vocês sobre multiplicação de matrizes. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostaram, dê aí um like aí para nós, tá? Aperte o sininho para futuras notificações. Quem não está inscrito no canal, faça isso agora, tá bom? Então, pessoal, até a próxima!